Olá pessoas e seres humanos, aqui é a Mary e hoje nós vamos para um vídeo muito esperado que eu demorei muito tempo pra fazer porque eu sou uma pessoa extremamente enrolada. Depois que comprei meu coletor menstrual, sei lá, um ano atrás eu acho, muita gente acaba me perguntando dicas de como comprar, que marca escolher, ou sabe, me perguntar coisas gerais assim, e também depois que eu fiz aquele vídeo sobre menstruação, que eu vou deixar aqui em algum lugar pra quem não assistiu ainda, surgiram algumas dúvidas em relação ao assunto. Então, hoje eu vou fazer um vídeo com tudo que você precisa saber antes de comprar o seu coletor menstrual e caso você já tenha comprado seu coletor menstrual, responder algumas dúvidas mais comuns sobre vazamento, dobras, etc. Primeira coisa, antes de comprar o seu coletor, existem 5 coisas que você deve saber, 5 coisas que você deve descobrir. Essas 5 coisas vão definir o tamanho, o modelo do coletor que você vai comprar. Altura do colo do útero, fluxo menstrual, atividade física, sensibilidade na bexiga e a força do seu assoalho pélvico. Então você vai descobrir essas 5 coisinhas e a partir daí você vai começar a escolher qual marca que você vai comprar, qual modelo, etc. Primeiro de tudo, a altura do colo do útero. Isso aí você vai ter que esperar você ficar menstruada para descobrir, não adianta se apressar. Porque o colo do útero, ele sobe e desce dentro do canal de acordo com o período do mês. Então, durante a menstruação, o colo vai ficar mais baixo. Então é por isso que a gente tem que medir durante a menstruação. Às vezes você pode comprar um copinho grande demais que não funcione muito bem para quem tem o colo muito baixo. Então por isso, espera a sua menstruação chegar e aí você mede a altura do colo do útero. Mas como se faz isso? Você vai ter que inserir o dedo na vagina. De preferência, eu faria isso não agachada, porque quando a gente agacha, o colo desce mais ainda. Quando eu medi sentada, porque quem trabalha em escritório passa boa parte do dia sentado, então vai ser mais ou menos a altura que o colo vai ficar. Ou você mede meio que em pé, assim, ou no vaso sanitário, do jeito que você achar mais confortável, mas tenta não agachar muito, que senão o colo vai descer mais ainda e pode te dar uma medição um pouco errada. Quando você inserir o dedo, você vai ter que tentar encontrar o seu colo do útero. O colo, ele parece uma bolinha bem no fundo do canal vaginal, que parece um nariz. Ele é redondinho, macio e firme. Durante a menstruação ele vai estar ligeiramente aberto, como se tivesse um furinho, e ele vai estar um pouco mais macio, um pouco mais esponjoso. Você tem que achar esse negocinho, assim, você vai procurar uma coisinha redondinha com o seu dedo. Se você conseguir encontrar ele com muita facilidade e ainda conseguir até contornar os dedos em volta dele, é porque o seu colo é baixo, então você vai precisar de um modelo um pouquinho menor de coletor, provavelmente. Se você não conseguir encostar ou conseguir encostar só a pontinha, é porque você tem o colo alto. E se você conseguir encostar sem dificuldade, mas ainda não conseguiu chegar muito perto dele, assim, então você tem o colo médio. E é basicamente por isso que existem vários modelos de coletor menstrual, vários tamanhos, vários diâmetros, várias coisas, porque cada vagina é uma vagina, cada mulher é uma mulher, cada pessoa tem um estilo de vida diferente, um formato de corpo diferente, então precisa existir esses vários modelos para se adaptar a todo mundo. A segunda coisa que você tem que descobrir então é o seu fluxo menstrual. Isso provavelmente você já sabe, mas talvez tenha uma ideia um pouco errada sobre ele. Quando a gente usa absorvente, o sangue espalha no algodão e a gente tem uma noção de que é muito mais sangue do que na verdade é. Então tenta se medir pela quantidade de vezes que você troca seu absorvente ou o seu AB. Se você troca de absorvente a cada 3, 4 horas, que é geralmente o que eles indicam na embalagem, você tem um fluxo normal. Se você troca a cada 2 horas o absorvente, se você vê que está muito cheio de sangue, assim, que está muito molhado, então você tem um fluxo bastante intenso. E se você precisa trocar até mais do que isso, você tem um fluxo muito intenso. Geralmente o coletor, ele tem um tamanho para coletar uma quantidade de sangue bem comum, assim. Então se você tiver um fluxo realmente muito intenso, você vai precisar de um modelo maior, ou se você tiver o colo baixo, você talvez vai ter que trocar com mais frequência. Então você compra um copo menor, um M, por exemplo, e ao invés de trocar ele de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, como eu faço, você vai ter que trocar com mais frequência, porque ele vai encher e pode acabar vazando. Próxima coisa que você tem que ver é em relação à atividade física. Se você é skatista, ou se você faz yoga, se você faz corrida, se você pratica esporte de forma geral, você vai precisar talvez de um coletor um pouquinho mais firme para usar nesses momentos.
Eu já andei de patins, já fiz academia usando coletor menstrual. É como se você não estivesse usando nada, sabe? É extremamente confortável. O modelo que eu uso é um modelo convencional, mas se eu estivesse praticando uma atividade física um pouco mais intensa, ele poderia dobrar dentro do canal vaginal, de acordo com a posição que eu fizesse, e vazar. Então, às vezes, para essas meninas, é importante procurar a versão Sport das marcas de coletor, que eles vão ter um material um pouquinho mais firme. Sobre isso, não fiquem com medo de comprar um mais firme, achando que vai ser mais desconfortável, não tem nada a ver. Algumas pessoas compraram os modelos soft, que são os modelos mais molinhos, achando que iam ser mais confortáveis, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, você não vai sentir o coletor dentro de você. Se você estiver sentindo o coletor, é porque ele não está posicionado corretamente. Você vai ter que tentar reposicionar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, virar a posição dele, até achar a posição. Você realmente não sente ele. Você não sente ao ponto de ter que colocar no despertador para te lembrar de trocar, porque você esquece que está menstruado. A quarta coisa é a sensibilidade na sua bexiga. A maioria de nós não temos nenhum problema, mas se você tiver problemas urinários ou sensibilidade excessiva na bexiga, você sim vai precisar de um modelo soft de coletor, porque senão ele vai ficar pressionando você lá dentro. Isso aí talvez é algo que você precise conversar com o seu ginecologista, ou se você já sabe que você tem a bexiga sensível, não compre o modelo Sport de jeito nenhum e tenta ir do convencional para baixo, talvez o modelo soft, que é o modelo mais macio. O problema do modelo mais macio é que ele não abre com tanta facilidade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse é o meu coletor. Quando você dobra ele, vou fazer uma dobra que eu sempre faço aqui, e você solta, ele abre muito rápido. Ele abre muito ligeiro, assim. Os modelos soft, eles demoram um pouquinho, eles são mais molinhos, então eles não vão abrir tão facilmente. Então esses modelos soft só são para quem realmente precisa deles, porque senão você pode ter problema de vazamento. Talvez ele seja um pouquinho mais difícil de adaptar do que o modelo convencional. E a quinta coisa é a força do assoalho pélvico. Em relação à força do assoalho pélvico, ele tende a dar uma diminuída nessa tenacidade da musculatura durante a gravidez, tanto se o parto for normal ou cesariana, ou com a idade, se você for uma mulher um pouquinho mais velha, tende a diminuir. Então o diâmetro do coletor talvez precise ser um pouco maior do que o convencional. Mas ao mesmo tempo, você talvez seja uma mulher mais velha, que já teve vários filhos, mas você pratica atividade física frequente, você tem uma força do assoalho pélvico forte, então isso não vai fazer muita diferença. Você vai poder comprar um coletor menor, porque a musculatura da sua vagina vai conseguir segurar ele no lugar certinho, sem problemas. Em relação à marca, a Meluna, por exemplo, ela tem uma infinidade de tamanhos e modelos de coletor. Eu acabei optando por eles porque eu vi que pro meu corpo, eu podia usar um coletor convencional. Ele é o Classic, que é justamente, ele não é nem o Soft nem o Sport, ele é o comum, e o tamanho dele é o M. Eu poderia ter comprado um maior, mas eu fiquei com um pouco de medo em relação ao tamanho da altura do colo do útero, mas hoje eu já tenho certeza que meu colo é alto, eu poderia ter comprado um G ou o M. Pra mim os dois tanto faz, assim, não é um grande problema. Ele só fica um pouquinho mais difícil de tirar porque ele sobe mais na vagina, então eu preciso fazer força, aquela força de expulsão para ele descer um pouquinho e eu poder tirar, mas isso não é um problema, isso é algo que a gente vai se adaptando. Quando a gente começa a usar o coletor, é muito comum a gente se beliscar, então é bom, se você gosta de usar unha grande igual eu, pelo menos nos primeiros ciclos, apara a unha, gata, porque senão você vai se machucar, e você se machucar talvez não seja tão importante quanto o tamanho da sua unha, né? Então apara a unha, gata, sei lá, coloca uma unha postiça depois que seja, pra até você se acostumar. Hoje em dia eu consigo colocar, tirar, independente do comprimento da minha unha, porque eu já me adaptei. E é muito comum ter alguns vazamentos. Uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos, sabe? Uma coisa legal do coletor é justamente que a gente começa a aprender sobre o nosso corpo, a gente começa a aprender sobre o nosso fluxo, a gente cria uma intimidade com nós mesmas que a gente não tinha antes. Isso é uma das coisas mais incríveis do coletor menstrual pra mim. O copinho, ele tem várias dobras, existem infinitas dobras que eu não vou falar no vídeo, porque algumas outras garotas já fizeram vídeos de dobra, então procura no YouTube aqui, dobras para coletor menstrual, que vai ter vídeos didaticíssimos, com várias dobras pra vocês, que é melhor do que eu ficar falando aqui. Eu tentei a dobra punch down, que é a basicona, que é a que ensina no manual inclusive, tentei várias, e todas elas o coletor vazava um pouco na calcinha ainda, um pouco de sangue.
até eu descobrir a dobra diamante, que pra mim foi a melhor de todas. Ela abre quase imediatamente e eu só preciso fazer alguns ajustes para que ele não vaze. Uma das coisas é a gente ver se o coletor criou vácuo, porque se ele abre certinho e você puxar, ele não vai vir direito, a não ser que você aperte um pouquinho e aí ele vai sair. Se ele não tiver criado esse vácuo, ele provavelmente é porque ele está um pouco dobrado e aí o sangue pode vazar aqui em volta dele. O que eu faço? O que eu aprendi, no caso, eu encaixo o coletor e depois eu passo o dedo inteiro em volta dele. Se eu vejo que ele está um pouquinho dobrado, porque ele fica bem aberto, se eu vejo que ele está dobrado assim, eu tento empurrar aqui embaixo, ou eu seguro aqui assim e giro e puxo um pouquinho. Nesse girar e puxar, ele vai abrir e depois eu só empurro ele de volta pro local. Uma coisa que eu percebi também, se ele fica muito em cima pode vazar, se ele fica muito embaixo pode vazar. E se você tá com problema de vazamento, é muito possível que você tenha que encontrar outra posição para colocar o seu coletor. Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, uma dobra diferente, ou talvez nem esteja vazando, só esteja sujo o canal vaginal. Então você pode limpar o canal com o dedo assim, em volta do coletor, para sair todo aquele sangue que ficou ali. Existe uma infinidade de coisas que pode ser inclusive que seu coletor talvez seja muito pequeno ou muito mole, mas a maioria das vezes é realmente uma questão de posicionamento e de adaptação. Então vai tentando, cada dia testa de um jeito diferente, até você vai vendo o que vai dando mais certo, o que vai dando menos certo. Eu, por exemplo, o coletor, o Meluno, ele tem 3 furinhos. Eu descobri que um dos furinhos, se eu dobro a partir dele, ele vaza. Por quê? Não sei. Então eu já sei exatamente a posição que eu vou usar para fazer a dobra, para ele abrir certinho lá dentro, criar o vácuo direitinho e não vazar. Então não desiste, sabe? Se estiver vazando, continua tentando. Se você estiver sentindo cólica, é excesso de vácuo, então você vai ter que dar uma apertadinha para tirar um pouco do ar que formou, porque ele fica causando pressão, né, de sucção, então dá uma apertadinha para tirar esse desconforto. É tudo questão de adaptação mesmo, é um momentos de descobrimento. Vai tentando, vai testando que uma hora vai dar certo. Agora eu vou para algumas dúvidas, apesar de que essas todas já foram provavelmente várias dúvidas. Algumas pessoas têm muita dúvida em relação a se virgens podem usar o coletor ou não. A virgem pode usar, não tem problema nenhum em relação a isso, inclusive absorvente interno também pode. O detalhe é que o coletor ele pode sim romper o seu ímen. Na minha singela opinião, você só perde virgindade quando você transa com alguém, até porque você pode perder seu ímen até num espirro. Então isso vai muito da sua decisão pessoal. Se você é virgem e você quer manter o ímen, então talvez não seja uma boa ideia você usar o coletor ou o absorvente interno de qualquer forma, porque pode sim haver a ruptura do ímen. Mas tirando isso, não tem problema nenhum para usar, nenhum problema. Qual marca? Você vai ter que ver os tamanhos dos coletores em relação com a marca deles. Então, por exemplo, algumas marcas vão ser um pouquinho maiores. Se você vê que você tem o colo bem alto, talvez você opte por comprar uma marca e não outra. Uma coisa que eu vou sugerir para vocês é entrar no Facebook e entrar no grupo Coletor Menstrual Brasil e baixar os arquivos de lá. Se você não tem Facebook, pede para uma amiga que tem, para entrar no grupo e pegar esses arquivos, porque eles têm um comparativo de tamanhos de todos os modelos e marcas de coletores, a maioria deles pelo menos, que você encontra no Brasil, e você vai conseguir ter uma ideia legal do tamanho, do diâmetro dele, de tudo isso. Em relação a essa partezinha aqui de baixo, né? A blogueira de moda aqui. Eu peguei essa argolinha, eu não trocaria ela nada no mundo, porque como eu uso unha grande, eu encaixo minha unha grande aqui e puxo. Então não me machuca. Eu provavelmente todas as vezes, se eu tiver que trocar ele, ou quando eu precisar trocar daqui a muitos anos, eu provavelmente vou comprar de novo com a argolinha aqui embaixo. Algumas pessoas, quando veem o coletor, também acham ele muito grande. Gente, esse negócio não é grande. A sua vagina cabe um pinto e cabe um bebê. Então isso aqui não é grande. A única coisa que eu tinha em casa era um OB pequeno. Então não dá pra comparar direito. Isso aqui é a dobra que eu faço. Ele fica desse tamanhozinho aqui. Isso. É um OB de tamanho pequeno, que nem é o que todo mundo usa, né? Não é péssimo comparativo, mas enfim. Ele não é grande.
ele é realmente pequeno e você não vai sentir ele. Como eu disse antes, se você estiver sentindo, tenta reposicionar, usa outra dobra, vai vendo o que está acontecendo, porque a ideia é você não sentir. E você não sente justamente porque, ao contrário do que o AB faz, ele não altera nada lá dentro. Ele não absorve a umidade natural, ele não fica relando nem nada assim. Ele só coleta e a umidade natural da sua vagina fica normal, fica saudável, fica tranquila, fica suave, etc. Então você não vai sentir ele lá dentro não. Como eu faço para lavar na rua ou no trabalho? Na rua ou no trabalho você vai fazer normalmente, a diferença é que você vai ter que ter um pouquinho de higiene redobrada. Por exemplo, se você estiver no shopping no trabalho, você pode levar aquelas garrafinhas de água, sabe aqueles refrigerante pequenininho de... Ai, não, gente. De pouco, sei lá, 110 ml, sei lá quantos ml tem aquilo. Você pode levar uma garrafinha de água com você pra tirar o excesso de sangue no vaso mesmo. E talvez um álcool em gel pra você higienizar suas mãos antes de recolocar o coletor. Em casa eu lavo ele na pia e eu lavo minha mão na pia e coloco ele de novo, porque a pia é perto do vaso, eu faço tudo ali sentada. Isso vai depender muito da casa de todo mundo, mas sinceramente isso não é um gigantesco problema não, gente. Isso é um empecilho que não existe. Posso usar pra ir na praia, pra nadar? Pode. Se você já se adaptou e ele não tá vazando, você pode usar pra fazer o que bem entender da sua vida. Você pode dormir pelada, você pode dançar, você pode nadar, você pode fazer o que bem entender com esse negócio, desde que você lembre de ficar com ele só durante 12 horas. Ao contrário de mim, porque já teve um dia que eu esqueci que eu tava com ele e fiquei por 18 horas com esse treco dentro, gente. Então agora eu uso o despertador do celular, porque senão eu esqueço mesmo. Gente, no mais é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa embaixo que eu tento responder. O grupo que eu falei do Facebook, ele tem umas cartilhas, ele tem manuais, ele tem tudo que vocês precisam. Vocês procurem lá, ou se vocês não têm, como eu falei, vem alguém que tem pra baixar esses arquivos pra vocês, pra tirar todas as suas dúvidas. Pra comprar, comprem pela internet, mas chequem se o site é confiável antes. Eu não tô ganhando nada por fazer isso, mas a marca Flerte, ele tem uma promoção que você, de vez em quando, não sei se tá rolando agora, você compra 2 coletores pelo preço de 1. Então, como esse trequinho que custa R$80 em média, você pode dividir com uma amiga sua, com sua mãe, com sua irmã, pra ficar mais barato, porque fica R$40 pra cada. Também tem tudo na internet, manuais de como você esterilizar ele, como tirar as manchas. Com o tempo ele vai escurecendo naturalmente. O meu eu liguei o foda-se pra isso, não tô nem aí porque ele tá escurecendo, sabe? Mas você pode clarear ele de novo e fazer ele ficar bonitinho, transparente, limpinho, bonitinho. Eu caguei pra isso. Mas no mais é isso, galera. Eu acho que eu consegui responder boa parte das dúvidas. Mas procurem na internet, as dobras, procurem no YouTube, vocês vão conseguir encontrar tudo certinho. E qualquer coisa, se vocês ainda tiverem com muita dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá ok? É isso, boa sorte com o coletor de vocês, boa adaptação, beijos, abraços e até mais!